paz. Que a paz de Jesus, o Divino Mestre, amigo de todos nós, possa envolver os nossos corações. Que nós, nesse ambiente de fraternidade, de simplicidade, possamos realmente abrir o nosso coração para sentir essa presença, relembrando a sua promessa de que estaria conosco até a consumação dos séculos. E de fato Ele está, e sempre que nos abrimos a senti-lo e a nos deixarmos por Ele e pelas suas lições inspirar, a gente se enriquece, a gente se fortalece para caminhar. E é com esse intuito que aqui nos reunimos, relembrando também aqueles que vieram primeiramente, aqueles que abriram caminho, relembrando lá os primeiros cristãos, relembrando os pioneiros e as pioneiras sobre os quais falávamos, os fundadores das casas, que a gente vai caminhando por esse Brasil, no interior, nas capitais, a gente vai vendo histórias tão belas de dedicação, de entrega, e é nesse clima, nesse espírito que aqui nos reunimos, buscando ter a dimensão que nos cabe fazer para honrar esses esforços, para honrar tudo que nós recebemos destes que nos antecederam. Então é para mim uma imensa alegria estar aqui na Fundação Espírita Carita. Já são 73 anos, né? Que venham muitos anos mais, logo aí um século de serviço na Seara do Cristo, que toda a espiritualidade, que todos os trabalhadores sigam sendo sustentados e inspirados por Jesus, para que o trabalho da Casa Espírita aqui, muito além da obra física em si, é esse de unir corações, prossiga adiante por muitos anos mais. Gostaria de agradecer especialmente ao Cláudio, que me recebeu com tanto carinho, a Cris pelo convite. Uma alegria rever aqui tantos amigos, né? O Batino, a Bavinha. Que Deus siga nos inspirando sempre, que a gente possa partilhar desse ágape, que é um dos pilares do Evangelho. Porque o Evangelho vai tratar, sobretudo, de relação. Aliás, esse é o grande triângulo, assim poderíamos dizer, que rege a nossa vida, que rege a nossa evolução. Duas relações fundamentais. A relação de cada um de nós para com Deus e a relação de cada um de nós para com o próximo. A partir desse triângulo que aí se estabelece, nós, o próximo e Deus, esse triângulo é o que rege a nossa evolução, é o que define o nosso progredir, e é, sobretudo, acerca disso que vai tratar a religião de um modo geral, o Evangelho em especial. Emmanuel mesmo vai definir, no livro Fonte Viva, capítulo 101, estudamos com Cristo no Evangelho a ciência divina da ligação com o Pai. E naturalmente poderíamos acrescentar, sem medo de errar, estudamos também com Cristo a ciência divina da ligação com os nossos semelhantes, com o nosso próximo, para que, assim bem estabelecidas essas relações, de fato, possamos avançar na senda do progresso, a fim de tomarmos posse da herança que nos foi dada, estabelecida desde o princípio da criação, mas que cabe-nos alcançarmos aí a maturidade espiritual para dela tomarmos posse. Essa é a nossa grande jornada, e é sobretudo essa a escola do Evangelho, a escola da religião de um modo geral. Se a ciência vai aprimorar a técnica, a prática, vai desenvolver a tecnologia, como nós entendemos as leis materiais que regem o universo material e como nós nos aproveitamos dessas leis com a elaboração das tecnologias, a prática, a técnica. Se a filosofia vai ensinar-nos a pensar, a ampliar os nossos horizontes, ou seja, a nossa horizontalidade, cabe à religião fundamentalmente entendida, né? Não o aspecto a que geralmente se associa essa expressão, a religião enquanto instituição, enquanto ritos, não. A religião no seu sentido mais original, etimológico mesmo. Religião é religação, é laço, é conexão. É relação da criatura
com o Criador, a mais fundamental de todas as relações, e relação da criatura com as outras criaturas. Estejam elas em quais patamares forem do grande processo ascensional. Então é sobre esse relacionar-se e como aprendermos a nos relacionar que buscaremos aqui estudar, tendo como referencial, como em tudo que fazemos na doutrina espírita, Jesus e as suas lições que foram expressas para nós no Evangelho, que muito mais do que um simples texto é, em síntese, a própria vida do Mestre. Esse é o grande Evangelho, ou de fato o Evangelho que Jesus nos levou e que nos cabe aprender para que possamos praticar. E Ele, em sabendo, em nos apresentando essas duas relações como os pilares fundamentais do nosso progresso e da nossa vida espiritual, vai assentá-los muito claramente. Em mais de um momento no Evangelho, quando perguntado pelos doutores da lei, pelos escribas, pelos fariseus, vai ele apresentar os dois pilares fundamentais da sua doutrina, ou os dois pilares fundamentais do Evangelho. Como foi lido aqui ao início, quando perguntado qual era o maior mandamento, Jesus logo nos traz dois, implicitamente a nos dizer que são inseparáveis, que estão visceralmente, intrinsecamente vinculados, que não é possível pensar um sem pensar o outro. E estabelece então o primeiro mandamento, resgatando lá o que já estava no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versículo 5: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todos os teus muitos, né? A tradução mais literal, ou em algumas traduções, de todas as tuas posses, de todos os teus bens. O evangelista Lucas vai acrescentar um detalhezinho a mais desse mandamento, porque ele escrevia majoritariamente para o público grego, em que havia uma divisão, diferentemente do público hebraico, entre o sentimento e o pensamento, o intelecto. Então Lucas acrescenta de todo o teu entendimento também. Mas essencialmente resgata-se ali aquele mandamento que já estava lá no Deuteronômio. Jesus está dizendo a toda a posteridade que, em relação ao Antigo Testamento, por exemplo, muitas vezes os problemas que temos na análise e na abordagem do Antigo Testamento estão mais em nós do que propriamente no Antigo Testamento. É uma questão de perspectivas, é uma questão de em que eu escolho me fixar. Porque o mesmo Antigo Testamento que produziu, num primeiro momento, o fanatismo de Saulo, foi o Antigo Testamento, foi ali a Tanar, a primeira revelação, que gerou um Estevão, que trabalhou aquele jovem e fez dele aquele modelo de virtude, aquele exemplo tão belo. Então Jesus está dizendo que ali já estavam os elementos fundamentais. É que a gente se fixava em outros, se perdia nos elementos acessórios, sem saber identificar quais eram os centrais. E essa, a gente vai ver, era uma das suas críticas recorrentes, sobretudo na relação, nos diálogos com os chamados doutores da lei, os fariseus, aqueles responsáveis por, em estudando a antiga lei, desdobrá-la em aspectos de vivência. Dizer aos seus discípulos, cabia a eles, dizer aos seus discípulos como aplicar aquilo na prática. Em geral, se perdiam muitas vezes nos elementos acessórios, sobretudo aqueles exteriores. Mas Jesus, apresentando o seu entendimento, a sua leitura do Antigo Testamento, vai dizer: primeiro, maior mandamento, lá está: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todos os teus muitos. Mas já embalando ali na resposta, né, vinculando ao primeiro mandamento, Jesus já traz o segundo, que é semelhante ao primeiro, como a ti mesmo. Então, Jesus assenta ali os dois pilares fundamentais. E hoje, munidos que estamos do conhecimento espírita, né, das novas perspectivas que o Espiritismo nos traz, com relação às lições de Jesus, com relação às suas parábolas,
cabe-nos aprofundar um pouco mais nesses dois pilares, nesses dois eixos centrais que Jesus nos apresenta, para, entendendo-os melhor, buscar aplicá-los em nossa vida. E isso, essencialmente, nós vamos buscar fazer nessa tarde. Amparados pelo conhecimento espírita, pelas chaves que o Espiritismo nos traz, como dirá Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos tentar descobrir um pouco mais dos tesouros inesgotáveis do Evangelho. Porque quanto mais tratamos esses textos, quanto mais nos relacionamos com eles, mais vamos percebendo que a profundidade ali é muito maior do que podemos conceber. É como, de fato, uma fonte inesgotável. Por mais que estudemos, dediquemos anos, talvez, a analisar uma lição de Jesus, com a experiência, com a madureza e com o esforço e a disciplina do estudo, logo descobrimos, como um diamante, uma outra face, uma outra abordagem, tão bela como aquelas que já conhecíamos e que vem nos mostrar quão grandioso de fato era esse a quem nos propomos seguir. Qual era a sua capacidade de síntese? Qual era a sua capacidade de, em tão poucas palavras, em lições tão singelas, transmitir para cada um de nós material de reflexão, de estudo e de estímulo à evolução para milênios incontáveis, cada um numa faixa de perspectiva, mas o Cristo atendendo a todos no patamar em que estão. Porque todos nós caminhamos num patamar de perspectiva em relação à vida, mas Jesus, como mestre, como bom pastor de todas as ovelhas que somos, atende a todas na sua necessidade, naquilo de que precisam no momento, no estágio em que estão. Por isso, ele nos disse: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Se pensarmos no sentido simbólico dessa fala de Jesus, todos nós caminhamos entre uma terra e um céu. O céu representa as metas a serem alcançadas, aquilo que nós já entrevemos como ideal a ser buscado, como conquista a ser efetuada. É aquilo que já conseguimos compreender do Cristo, do seu Evangelho, do Criador, e que estamos em busca de alcançar. E a terra é aquilo sobre o que já pisamos, é o que já foi conquistado, é o que já foi estabelecido. É mais ou menos como aquele conceito que encontramos lá no livro O Mundo Maior, Calderaro apresentando para André Luiz o conceito de casa mental. São 3 níveis. O consciente é o terra, é onde estamos. O subconsciente é aquilo sobre o que pisamos, é o porão. E o superconsciente é o telhado, é aquilo que se busca, é o céu. Então todos nós caminhamos entre uma terra e um céu, mas as palavras do Cristo perpassam todos os céus e terras possíveis dos espíritos que evoluem na terra. Quando avançamos e subimos um degrau, pisamos em uma nova terra, mas vemos um novo céu, porque nunca se esgota. E essa é a beleza infinita, grandiosa do Evangelho. Ele não tem fim. Alguém poderia pensar, mas isso ao invés de animar, deseste mundo? Particularmente, penso que é o contrário. Se temos eternidade, imaginemos só que tristeza seria chegar a um fim, acabar, não ter mais o que fazer, conhecer, desbravar. Pelo contrário, o infinito se nos abre e o Cristo tem alimento sempre novo a todos que estão buscando, a todos que estão avançando. Então nós estamos nesse processo, galgando terras em busca de céus. E Jesus, com as suas lições, nos alimenta e nos sustenta e nos inspira a todos. Essa é a ideia que ele expressou no Sermão do Monte: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Porque, analisando a fala de Jesus na literalidade, nós teríamos um grave problema conceitual. Nós teríamos um grave problema filosófico. Como pode a criatura almejar ser perfeita, como a perfeição absoluta do Pai? Mas Jesus não cometeria um erro assim, tão elementar. Óbvio que ele falava
muito mais além do que essa análise primeira, superficial. Jesus dizia que no ponto em que a criatura está, ela tem uma leitura do Evangelho, ela tem uma percepção do Criador. Essa percepção configura para ela o ideal a ser alcançado, o céu. Mas no esforço por alcançar até lá, ela sobe mais um pouco, ela troca de terra. E com isso, a sua perspectiva se aperfeiçoa. Ela tem uma outra leitura mais profunda e mais abrangente do Evangelho. Ela tem uma outra percepção sobre Deus, que passa a ser a sua nova meta. E como Deus é a perfeição absoluta, independentemente do ponto em que a criatura esteja na jornada ascensional, há sempre, em relação a Deus, muito por se aperfeiçoar. Por isso, até Ele mesmo segue em evolução. Até Ele mesmo diz: as coisas que faço, um dia fareis maiores. Como a dizer que Ele também, um dia faria coisas maiores. Porque Ele também, embora um Cristo, segue na jornada infinita em direção a Deus. Essa é a beleza da criação. Nem para um Cristo a vida se torna monótona. Muito pelo contrário, se torna ainda mais bela, mais grandiosa nas infinitas faces que Ele consegue perceber do Criador e da gloriosa lei divina por Ele estabelecida. Então é nesse processo em que estamos inseridos, e é esse o Evangelho que a doutrina espírita nos resgatar. Por isso a gente vê lá um espírito como Asclépios, no livro Obreiros da Vida Eterna, tendo como mesmo material de estudo que ele trazia debaixo do braço, como dizer da importância daquilo para ele, tendo como mesmo material de estudo o Evangelho que nós lemos, as parábolas, as frases e as citações de Paulo. Era aquilo que ele se utilizava para instruir, para educar e certamente também para instruir-se. Com que profundidade nos escapa. Mas o certo é que era um espírito de tal estirpe que André Luiz fica absolutamente impressionado e chega a dizer: mas porventura será isso o máximo que se pode atingir? A ingenuidade de André, né? Começando a desbravar ainda o infinito da obra do Pai, diz: mas será esse o auge da evolução? E então o benfeitor esclarece: não, André, Asclépios, embora muito evoluído, é ainda um espírito da terra, vinculado à terra, que almeja ser um representante da terra junto à comunidade de Júpiter. Mas é um espírito terráqueo, terreno. Que dirá aqueles outros que estão ou vibram, vivem em esferas que nos escapam, mas que têm também no Cristo um mestre? Então percebam, é uma jornada, a do Evangelho, eternidade afora. É assumir com Jesus o compromisso de avançarmos por um caminho que estamos longe ainda de vislumbrar a que nos vai conduzir. Mas uma certeza temos: haverá de nos conduzir sempre a algo cada vez mais belo, a algo cada vez mais inspirador e a algo cada vez mais grandioso. O culto harmonioso do belo e do bem, como dirá o apóstolo Paulo no livro dos Espíritos, é isso que Jesus veio nos ensinar a desenvolver. Esse é o seu Evangelho. E esses 2 mandamentos aqui apresentados foram colocados por ele como os 2 pilares centrais que nos cabe buscar. Então, em muitos momentos dos seus ensinamentos, das suas lições, Jesus vai tratar justamente a relação entre essas relações, como elas se interconectam e qual a importância delas na nossa vivência. Já dissemos, quando perguntado pelos doutores da lei, que tinham as mais variadas interpretações de como viver a lei, alguns com 600 e tantos mandamentos, outros com menos, outros com mais. Jesus sintetiza: olha, foque nesses 2. Mas, até mesmo esses 2, por vezes, geravam certas incompreensões. Por vezes, geravam certos problemas nos indivíduos em que, não os entendendo adequadamente, se equivocavam quanto a um ou quanto ao outro. E, especialmente em relação a um, nós gostaríamos aqui de frisar algumas falas, algumas lições de Jesus
que nos foram transmitidas a partir de parábolas. Parábolas essas que eram muitas vezes respostas a questionamentos que haviam sido feitos ao Mestre. Sobretudo, questionamentos desse tipo: como herdar a vida eterna? Qual o maior mandamento? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Diante de questionamentos como esse, Jesus não respondia com respostas prontas, ou respondia com outras perguntas, ou respondia com parábolas. A finalidade nós sabemos. Como bom educador, como o maior educador que era e que é, Jesus nos convida ao esforço próprio. A lição pronta seria isentar-nos daquilo que é a maior fonte de crescimento para a criatura. Qualquer pai, mãe ou professor sabe disso. É quando o filho, é quando o aluno é convidado pela vida e pelas circunstâncias ao exercício e à prática das lições aprendidas que de fato ele as consolida. Ele as fixa em si mesmo. Por isso Jesus adotava sempre essa postura. Postura, aliás, que é muito comum aos grandes mestres. Geralmente falavam por meio de símbolos, de parábolas, de alegorias, ou por meio de perguntas. É conhecido o caso de Sócrates, cuja metodologia pedagógica ou educacional era chamada de maiêutica, literalmente do grego, trazer à luz ou dar à luz o par. Sócrates com as suas perguntas. Quem vai lendo os diálogos de Sócrates, Teto e outras obras registradas por Platão, vai logo percebendo como Sócrates tinha essa habilidade de envolver o seu interlocutor através das perguntas profundamente reflexivas, levando muitas vezes o interlocutor a perceber o quanto ele, na verdade, desconhecia o que afirmava, o quanto, na verdade, muitas vezes ele se contradizia em seus próprios argumentos. Então, uma proposta profundamente reflexiva. Sempre é assim com os grandes mestres, sempre é assim com os espíritos verdadeiramente superiores. O que já é para nós uma reflexão importante, por exemplo, com relação ao nosso trato com o mundo espiritual. Espíritos verdadeiramente superiores não nos trazem receitinhas prontas. Eles sutilmente nos apresentam caminhos, propostas, perspectivas, sem se imporem, sem violentarem nossa consciência, que para eles é sagrado o livre-arbítrio das criaturas humanas. Assim também Jesus. Então, por exemplo, quando perguntado: o que farei para herdar a vida eterna, que é ali o contexto em que ele narra a parábola do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, Jesus devolve primeiramente com a pergunta: o que está escrito na lei, como lês? Porque é aquilo que falávamos. Era uma questão de perspectiva. Muitos viam no Antigo Testamento argumentos, justificativos para adotarem, por exemplo, posturas de violência, buscando servir a Deus, como Saulo fez. Outros tantos, como Gamaliel, por exemplo, como Estevão, se fixavam naquilo que realmente era o mais divino que ali estava. Então Jesus faz a pergunta: como você está? E o indivíduo responde, nós sabemos a resposta. Ele responde com os 2 mandamentos. Jesus então responde a ele, respondeste bem, faze isso e viverás. Implicitamente dando um cutucãozinho, como a dizer assim: na teoria está tudo muito claro, está tudo muito bem, faze isso e viverás. Mas percebendo talvez a sutileza do mestre, aquele doutor da lei, diz então: mas em quem é o meu próximo? E aqui a gente começa a perceber como, mesmo em relação a esses mandamentos, existiam incompreensões, existiam fugas que muitas vezes nos faziam interpretar aqueles mandamentos segundo os nossos interesses, ou de maneira tal que não mexessem assim tanto com as nossas conveniências. É assim que alguns reduziam o amor ao próximo a alguns próximos. A alguns próximos. Os do meu grupo, os da minha família, os da minha etnia, os da minha perspectiva política, e etc, etc. Então, aquele mandamento era muitas vezes deturpado. Assim como também aquele outro,
do amar a Deus. Muitas vezes, para tentar ajustar esse Deus aos nossos interesses, nós criávamos um Deus que esse sim, a gente poderia cultuar, diferentemente do Deus que Jesus nos apresenta. Porque o Deus que Jesus nos apresenta, ele exige de nós certas mudanças que nem sempre estamos dispostos a fazer. Então Jesus, em vários momentos do Evangelho, especialmente nessas parábolas que citaremos, ele busca complementar esse entendimento dos mandamentos. E começa essencialmente por esse primeiro: o amar ao próximo como a ti mesmo. Porque é o mais próximo, é o que está mais perto de nós. O próximo nós vemos, as pessoas nós vemos, mas a nossa relação, a nossa percepção de Deus é ainda algo um pouco distante. No estágio em que estamos, um pouco mais difícil. Então Jesus, como a nos dizer que ambos estão vinculados, mas que um conduz ao outro, um atua como uma ponte para o outro, Jesus vai focar-se nessa nossa relação com o próximo. E é assim que a gente vê, especialmente em Lucas, algumas parábolas do Mestre que vão ter um enfoque comum. Elas vão ter alguns elementos que as conectam. Elas apresentam assim, num todo, num quadro, alguns elementos que são comuns a todas elas. Por exemplo, essa parábola do bom samaritano que citávamos, a parábola do filho pródigo, que está lá, ou parábola dos dois filhos, que está em Lucas 15, que é precedida de outras duas parábolas que também estão relacionadas com isso, a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida. As três, essencialmente, vão tratar de um ponto em comum, de um aspecto em comum. A parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18. A visita de Jesus à casa de Simão, o fariseu, em que, de certo modo, ele conta ali uma parábola também, vai tratar desse aspecto. Todas essas parábolas cristãs, com outras passagens de Jesus, quando ele visita a sinagoga no sábado e cura o homem de mão mirrada, em outros momentos, quando ele almoça, por exemplo, com publicanos e pecadores, essas passagens, essas lições de Jesus, se olharmos bem, essencialmente elas vão tratar, todas elas, da relação da criatura com o próximo e a relação da criatura com Deus. E vão nos exemplificar como é cada uma dessas relações, como as duas devem interagir. E como uma leva a outra. E o bem entendimento, o bom entendimento de uma conduz ao bom entendimento e à justa aplicação da outra. Se pararmos para pensar, na parábola do bom samaritano, por exemplo, nós temos ali dois personagens religiosos, cuja tarefa era, digamos assim, cultuar a Deus, associada ao primeiro mandamento, mas que tinham uma dificuldade com o segundo mandamento. E Jesus escolhe como herói da parábola um indivíduo que, teoricamente, aos olhos daqueles para os quais Jesus falava, estava em falta ou não compreendia, não realizava adequadamente o primeiro mandamento do culto a Deus, da sua relação com Deus, que para os judeus, os samaritanos, não tinham, não faziam ou faziam equivocadamente, mas que Jesus, ilustrando a parábola, mostra-o como um bom praticante do segundo mandamento, mas implicitamente dizendo que por meio disso ele era o que conseguia melhor alcançar o culto a Deus, a prática do primeiro mandamento. É porque isso que está em jogo ali implicitamente, né? Nós temos um homem caído, um homem necessitado, que não é possível de ser identificado. Nós temos duas personalidades religiosas, teoricamente dedicadas ao culto a Deus, que deveriam colocar o amor a Deus sobre todas as coisas, e que até não tentavam, mas esquecidas de que o amor a Deus não pode ser pensado, não pode ser de fato vivido distanciado do amor ao próximo. Aquele homem tido por herético, o bom samaritano, se aproxima
E em vendo o homem caído, em oposição aos outros que passaram de largo, porque não sabiam quem era aquele homem, não sabiam qual a sua etnia, não sabiam qual o seu estado, se estava vivo ou se estava morto, e eles, enquanto sacerdote e levita, vinham de Jerusalém, dos ofícios religiosos do templo, estavam, portanto, em estado de pureza ritual. E se aproximassem muito daquele indivíduo, se o tocassem, e ele não fosse um judeu, perderiam o estado de pureza ritual. Se o tocassem e ele estivesse morto, perderiam o estado de pureza ritual. Então fazem ou têm aquela postura, porque na visão deles, mais importante era para servir a Deus manter aquele estado de pureza exterior, do que ir em direção ao próximo e amparar e servir. Então eles buscavam amar a Deus sobre todas as coisas, mas esquecendo-se de elementos fundamentais. E é isso que Jesus quer esclarecer com a parábola. Aquele samaritano, por outro lado, tido por herético, ao se aproximar, vai em direção ao homem, não pergunta quem é, não sequer cogita, sequer raciocina sobre o que levou ele a estar ali, se era um malfeitor, simplesmente vê um irmão, um homem caído, vai em direção a ele e o ampara. E ali despeja, derrama sobre as suas feridas o azeite e o vinho. O mesmo azeite, o mesmo vinho que há pouco tempo o levita e o sacerdote haviam oferecido no templo. Eles estavam cumprindo o primeiro mandamento, atendendo o culto. Mas Jesus queria dizer que aquele homem, tido por herético, cuja prática exterior de culto a Deus era diferente da deles, estava mais próximo, havia compreendido mais efetivamente o que era a ideia do que aqueles dois tidos por religiosos. É o que Jesus vai sintetizar em uma frase sua capital: misericórdia quero, não oferta, não sacrifício. O sacrifício ali na ideia daquilo que era sacrificado no templo em oferta, em oferenda a Deus. Então, essencialmente, essa parábola trata da relação com Deus, da relação com o semelhante, mostrando que a melhor maneira de nos encaminharmos a uma relação profunda com Deus, que nos leva à vida, que nos desenvolve de fato essa vida eterna, passa pelo próximo, passa pelo semelhante. Assim também as outras. Se pararmos para pensar, a parábola dos dois filhos, ela vai tratar de relação com o pai e relação com o irmão, relação com o seu semelhante. A parábola do fariseu e do publicano, da mesma maneira. O fariseu ostentando ali as práticas rituais em dia, o jejum, as ofertas, mas orgulhoso, mas indiferente, fechado para o seu irmão publicano que ali estava e que era por ele considerado pecador. Por outro lado, o publicano, ali numa posição de humildade, uma posição de sinceridade, realmente querendo se aproximar do Criador. Ou no caso também da visita de Jesus à casa de Simão fariseu, quando Jesus tem os seus pés lavados por aquela mulher, tida mulher de má vida, e que no seu gesto de profunda entrega, de profundo amor, pôde realmente sentir e comungar com o amor do Cristo. Enquanto Simão fariseu ali se prendia nos detalhes e exterioridades, pensando consigo: se esse aí fosse realmente um profeta, logo saberia quem é esta que o toca. E Jesus então, captando o seu pensamento, conta a parábola. Duas pessoas deviam ao Senhor, uma devia X, a outra devia 10x. Ele perdoa ambas. Qual amará mais? Então, percebamos que nessas parábolas de Jesus, como em muitos outros momentos, Jesus no fundo vai questionar certos entendimentos que se tinha naquela época do que era adorar a Deus. Muitas vezes muito associado ao aspecto exterior do culto e a indiferença para com os semelhantes, sobretudo para com aqueles próximos que não eram assim considerados tão próximos. Jesus vai levar os indivíduos, sobretudo os doutores da lei, os que se dedicavam àquele estudo constante e frequente, a pensar: como de fato adorar a Deus sem misericórdia? Como chegar a adorar aquilo que ainda não vemos, não percebemos com clareza, se aquilo que está diante de nós
patente, ostensivo, nos convidando ao serviço do amor e do bem, não tem sido por nós olhado, não tem sido por nós tratado com carinho. É como se Jesus dissesse: comecemos, meus irmãos, dizendo aos fariseus que detinham muito conhecimento das leis divinas, comecemos no esforço por adorarmos, por realmente servirmos a Deus, por conhecermos e sentirmos esse amor infinito. Comecemos pelo próximo, que é para com Deus a nossa ponte. Como vai dizer de maneira muito bonita André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 13, ele diz assim: você é a sua vontade, o seu anseio de seguir para Deus, mas entre você e Deus, o próximo é a ponte. Então Jesus convida-nos a uma experiência religiosa pautada sobretudo na misericórdia, no bem, na caridade, que comece pelo próximo e que se encaminhe então de fato para Deus, para que não nos percamos, como por séculos temos nos perdido, num apego excessivo aos aspectos exteriores do culto a Deus, muitas vezes de mãos dadas com a indiferença, com o egoísmo em relação ao próximo, que é o que está simbolizado no irmão mais velho da parábola dos 2 filhos. Ficou ali junto do pai, mas absolutamente distante do irmão. Tinha a aparência de servir ao pai, mas não servia, porque não havia aprendido a amar e a servir o seu irmão. Então o irmão mais velho da parábola dos 2 filhos é o arquétipo daqueles que buscam servir a Deus sem olharem e atentarem propriamente para o próximo. E como nós temos incorrido nesse equívoco ao longo dos séculos. Meticulosos na forma, preocupados nas vestimentas, nos paramentos, nos elementos do culto, mas tornando isso muitas vezes um impedimento para sermos mais úteis, tornando isso muitas vezes uma barreira para olharmos e ampliarmos a nossa perspectiva do que é o próximo, passarmos a englobar aqueles que não são assim tão próximos de nós, entendendo-os também como nossos irmãos, que devem contar com o nosso apoio, com o nosso amparo, com o nosso amor. Quantas vezes ao longo dos séculos as regras que têm a sua razão de ser, que têm a sua finalidade, acabaram não ocupando o espaço que deveria ser dos nossos irmãos. Como Jesus, quando visita a sinagoga no sábado, ali um homem de mão honrada, os doutores da lei, Jesus vai ao centro, volta-se à plateia e diz, olhando talvez para aqueles doutores da lei que também se fixavam nele porque pensavam: será que ele vai fazer algo que não pode no sábado? Será que ele vai curar no sábado? Nenhum deles olhava para o homem de mão mirrada necessitado. Jesus pergunta então: é lícito curar alguém no sábado? Fazer o bem no sábado? Silêncio. Ninguém responde. Então Jesus chama o homem de mão mirrada ao centro e o cura. E traz a sua reflexão fundamental. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Quando as nossas regras, quando os nossos entendimentos do que é cultuar a Deus, nossos aspectos da relação com Deus, se convertem em obstáculos para o serviço semelhante, nos distanciam uns dos outros. Então cuidado, alguma coisa está fora do centro ou fora do lugar. A regra está ocupando o centro que deveria ser ocupado pelos nossos irmãos. Então esse é o primeiro tropeço nosso, né? Focando-nos muito no primeiro mandamento, muito apegados, muito dedicados ali aos aspectos do culto exterior, esquecemos do serviço semelhante. É o egoísmo, é o primeiro tropeço. Então Jesus diz: comecemos por aí, com aquilo que está mais próximo de nós, com aquilo que nos toca mais propriamente, as relações do dia a dia. Este é o caminho efetivo para chegarmos àquele que é o mandamento maior, o mandamento fundamental, mas que passa essencialmente por esse segundo mandamento. Por isso o evangelista João vai ser mais direto na sua carta, mais direto, mais enérgico. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, João vai dizer assim: quem diz que ama a Deus e odeia ou aborrece o seu irmão é mentiroso. Porque como é que pode amar
a Deus a quem não vê, e aborrecer ou odiar ao seu irmão a quem vê. Estamos ainda muito distantes de uma relação muito profunda com Deus, de um entendimento melhor da natureza divina. Deus nos dá os próximos do nosso caminho, para que por meio deles consigamos ir aos poucos, avançando em direção a Ele, percebendo melhor o seu amor, a sua presença. Por isso, Emmanuel tem uma mensagem no livro Alma e Luz, capítulo 5, intitulada O Maior Mandamento, em que ele comenta esse primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas então ele diz: você talvez se perguntará como fazê-lo? Como fazê-lo? E ele responde: cala as tuas indagações e reflita que, se os pais se fazem presentes nos filhos através da experiência que eles transmitiram, se o autor, o pintor, está ali invisível na sua obra, também Deus permanece nas suas criaturas. E assim como nós o esperamos, Ele nos espera em cada ângulo do caminho. É assim que, escutando a lei do bem, nós o perceberemos, nós o veremos em cada passo, no aflito que reclama apoio, no desconsolado que pede-nos uma palavra de esperança, no enfermo que pede uma oração, uma visita, na criança desamparada que pede auxílio, na mãe desempregada que precisa de recursos para sustentar os filhos. Deus, em cada criatura, convidando-nos a fazer do nosso próximo o maior de todos os altares. Foi isso que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano. Enquanto o sacerdote e o levita derramaram azeite e vinho no altar do templo, julgando adorar a Deus, o bom samaritano, tido por herético, derramou o azeite e o vinho no altar do seu semelhante caído. Jesus então disse: eis o verdadeiro altar. Quer saber por onde começar a prática e a vivência dos maiores mandamentos? O altar fundamental de adoração a Deus é o teu próximo. Por isso, ele disse também no Sermão do Monte: se vais ao altar trazer alguma coisa para Deus, mas tem algo contra o teu irmão, deixa ali, vai lá, reconcilia-te com ele, depois volta e traga aí a oferta a Deus. Comecemos por aquilo que nos toca. Isso é essencial. E por isso a doutrina espírita, nos convidando justamente a isso, a perceber isso, vai despojar-se assim de todos esses elementos exteriores do culto, para que estivéssemos focados no mais fundamental dos altares, no mais fundamental elemento de adoração. Por isso Kardec dirá: fora da caridade não há salvação. Ele traz essa reflexão justamente quando faz um estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, sobre a relação entre esses dois mandamentos: o a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, dizendo que não é possível chegar ao maior, a Deus, sem o próximo. E não é possível também amar ao próximo sem nada buscar dessa relação com o divino. Por isso, ele sintetiza os dois nessa frase, que é a frase basilar para nós no Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Todos os outros elementos exteriores de culto podem ser úteis, mas não são necessários, porque o fundamental, e por isso o Espiritismo se foca nisso, porque por séculos temos nos perdido nos elementos exteriores, por séculos buscando servir a Deus, ferimos e perseguimos nossos irmãos. O Espiritismo nos tira dessa armadilha de cairmos puramente no culto exterior, julgando atender o primeiro mandamento, focando-nos na vivência da caridade, no culto do serviço ao semelhante, que é, em suma, cultuar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, por isso que Emmanuel tem uma mensagem muito interessante no livro O Espírito da Verdade, em que ele vai justamente pegar a palavra caridade, esse elemento que é para nós tão importante no Espiritismo, e aliá-lo à nossa relação com Deus. Por isso a mensagem se chama Deus e Caridade. E ele diz assim: por longos e tortuosos caminhos
temos procurado a integração com Deus. Existências múltiplas atravessamos, forças enormes despendemos. A história da humanidade era, no fundo, também essa história do ser humano por relacionar-se com essa força maior, mas das mais diversas maneiras possíveis, muitas vezes tortuosas, julgando honrá-lo, julgando servi-lo, derramamos sangue, lágrimas, criamos dores, aflições tremendas, longos e tortuosos caminhos nessa busca por essa relação fundamental. Julgávamos estivesse nele a egolatria dos tiranos, coroados, e inventamos processos de adoração com que lhe granjeássemos a simpatia. Como se Deus fosse ali subornável, né? Uma certa dose de capricho, alguns favores atendidos, ele então se dobraria aos nossos interesses e caprichos e nos atenderia de maneira muito particular. A projeção de nós nessa figura excelsa do Criador. Supunhamos homenagear-lhe a grandeza com o Fausto dos ritos exteriores e erigimos palácios em que lhe ofertássemos o ouro e a púrpura em forma de louvor. Acreditávamos que o Supremo Senhor quisesse dominar as criaturas, aquele Deus impositivo, dominador, pelo freio da violência, e não hesitávamos em criar sistemas religiosos de opressão com que se dobrasse a serviço de quantos não pensassem pela nossa cabeça. Admitíamos fosse ele ávido de honrarias e não vacilávamos consagrar-lhe sacrifícios sanguinolentos à frente de símbolos com que lhe mentalizávamos a presença. Tudo isso fazíamos julgando atender o primeiro mandamento. Muitas vezes a violência, muitas vezes o capricho, a imposição. Porém, compadecendo-se de nossa ignorância, a divina providência deliberou enviar alguém que nos instruísse nos caminhos da elevação. E Jesus, o sublime governador do planeta terrestre, veio em pessoa explicar-nos que Deus não nos pede nem adulações, e nem pompas, nem vítimas e nem holocaustos, e sim o coração inflamado de fraternidade a serviço do bem, para que a terra se abra enfim à glória e à felicidade do seu reino. É isso que ele está ilustrando nas parábolas. Para Simão fariseu, que julgava ali honrar a Deus por todo aquele cuidado com a pureza exterior, ele está falando: meu filho, você está perdendo a oportunidade de encontrar aqui o melhor ponto de contato com Deus, exercendo para com essa irmã que aqui lava os meus pés, compaixão e caridade. É isso que ele disse lá ao doutor da lei, que estava em dúvida quem era o seu próximo, que ficava ali em dificuldade com aquele segundo mandamento, mas julgava-se talvez muito bem em relação ao primeiro mandamento. Jesus diz: olha, aquele próximo lá que você não está incluindo aí na sua conta, talvez será ele muitas vezes o melhor ponto de conexão para você com Deus. É isso que Jesus está dizendo na parábola da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho perdido ou dos filhos perdidos. Quanto que Jesus conta essas três parábolas? Quando ele é criticado pelos fariseus, pelos doutores da lei, por almoçar com publicanos e pecadores, ele conta essas três parábolas como resposta, como dizer assim: vocês estão aí muito quites para com Deus na prática dos jejuns, das ofertas de hortelã, de mirra, de cominho, nos aspectos da lavagem das mãos, da observância do sábado, mas e os irmãos perdidos, desamparados, que anseiam retornar à comunhão com o Pai? Como vocês têm olhado para eles? Jesus coloca a figura dos fariseus na figura do filho mais velho da parábola. Ou seja, muito cuidado com a adoração exterior, com essa sensação de superioridade, que estamos mais próximos de Deus porque conhecemos a sua lei,
em relação àqueles outros que estão aí sem qualquer busca espiritual, desequilibrados, perdidos nos prazeres, nos excessos, mas que mais cedo ou mais tarde, após uma experiência dolorosa, podem despertar, podem avançar aquilo que ainda não temos avançado. É isso que Jesus está ilustrando nas palavras, fixando para nós essa importância. Deus espera de nós, acima de tudo, serviço ao próximo. Por esse motivo, o mestre, embora respeitasse as convicções dos seus contemporâneos, esmerou-se, se esforçou em ensinar-nos a união com Deus, acima de tudo, através do socorro aos necessitados, da esperança aos tristes, do amparo aos enfermos e do alívio aos sofredores de todas as procedências. Desde então, renovadora luz clareou o espírito das nações, e a humanidade começou a compreender que Deus, o Pai justo e misericordioso, a ninguém exclui de sua bênção, e que a todos nos espera, hoje ou mais tarde, por filhos bem-amados, unidos na condição de verdadeiros irmãos uns dos outros. Por isso que esse é o primeiro ponto de contato. O primeiro equívoco da criatura, portanto, em relação a esses dois mandamentos, é o equívoco da indiferença, do egoísmo, do orgulho, em que muitas vezes julga-se quite para com Deus pela prática de aspectos exteriores, mas indiferente ao seu próximo. Mas existe um outro aspecto também. Não é por acaso que Jesus coloca como o primeiro mandamento o amar a Deus sobre todas as coisas. Porque também a nossa relação com o próximo, a relação com aquilo que nos cerca aqui na vida material, também ela precisa ser aperfeiçoada. Também ela precisa ser depurada. Porque se não há da parte da criatura a busca dessa relação com o divino, que é a mais fundamental de todas, a busca dessa relação de amor com o divino, se não há isso, muitas vezes nos perdemos no outro grande equívoco em que podemos incorrer, a idolatria. Em que as nossas relações, por exemplo, com pessoas que nos são caras, convertem-se antes em prisões do que em alavancas de progresso e libertação. Em que as nossas relações, por exemplo, com os objetos, com os recursos que no mundo recebemos, convertem-se em verdadeiras celas, em verdadeiras algemas. Quando a busca pelo divino não brilha soberana em nossa alma, não paira por sobre todas as outras relações, depurando os outros amores. Quando Deus deixa de ser o centro da nossa vida e colocamos qualquer outra coisa ali, nós criamos uma prisão. A relação de afeto se desfigura e converte-se muitas vezes em ciúme, em dependência, em carência, em sofrimento e aflição. Porque colocamos no lugar que pertence a Deus em nosso coração, o lugar central, outra coisa, um objeto, uma pessoa, um título, um cargo, uma experiência. E aí nós incorremos naquele que é outro grande tropeço em relação a esses dois mandamentos, o da idolatria. São esses os dois tropeços fundamentais da criatura humana na sua jornada ascensional. O egoísmo de um lado, mais associado aí ao culto de nós mesmos, dos nossos interesses e caprichos, muitas vezes vinculado a essa exterioridade na experiência religiosa com Deus, mas numa indiferença profunda para com o próximo. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, e do outro lado a idolatria, em que voltamos muitas vezes as costas à relação com o divino para nos focarmos nos relacionamentos aqui, na matéria, seja com pessoas, seja com coisas, e fazemos disso o mote da nossa vida. Tiramos do lugar que cabe ao único Senhor de fato e colocamos ali um outro Senhor. Eu amo a Deus acima de todas as coisas, sei como me relacionar com o dinheiro, porque não mais me escravizo a ele, faço dele instrumento para crescer em direção a Deus. Eu posso me relacionar com o cargo que me foi dado de autoridade, ele não ocupa o centro da minha vida e não me leva à vaidade ou ao orgulho que tantos desatinos nos fazem cometer. Quando Deus é o centro, esse recurso que me foi dado estará a serviço de Deus.
Deus. Por isso ele é o primeiro mandamento. Porque se ele não for o primeiro, a nossa relação com o próximo também se desvirtua. E ao invés de servir de fato, que liberta a mim e a ele, eu posso me escravizar, eu posso tiranizar, eu posso me prender. Isso não liberta, não impulsiona para si. Então vejamos a sabedoria de como Jesus constrói. E se pararmos bem para analisar, esse é o grande grito dos profetas do Antigo Testamento. Eram duas as propostas fundamentais que todos os profetas falavam. Eram dois os alertas essenciais. Primeiro, em relação à indiferença, ao egoísmo, que é a primeira queda. Quando nós, muitas vezes, estamos ali atentos aos aspectos exteriores do culto, julgando honrar a Deus, mas distanciados dos serviços semelhantes, o que era comum. Então, por isso a gente vai ouvir os profetas falando: misericórdia quero, não oferta. Estão muito preocupados aí com os aspectos exteriores do culto, da adoração, mas e os órfãos, as viúvas, os necessitados, os estrangeiros? Esse é um relato comum nos textos dos profetas, eles alertando o povo da primeira revelação quanto a esse tropeço. Mas o outro grande alerta se repete ao longo de todos os livros proféticos, é contra a idolatria. Quando a criatura humana coloca outra coisa no lugar que deveria, que deve pertencer a Deus. Já dizia Francisco de Assis: se algo rouba a paz do meu coração, é porque ocupou o lugar que pertence a Deus. Porque sendo Deus o centro, Deus é imutável. Deus é a estabilidade. Deus é a eternidade. Deus é o infinito. Quando Ele é o centro, quando nós gravitamos em torno dele, tudo que é transitório se torna bem pequenino. Bem pequenino. Então esse é o grande alerta dos profetas, que segue sendo para todos nós o grande alerta. Em qual desses dois aspectos talvez estamos nós mais tropeçando? No aspecto do primeiro filho, que representa ali o egoísmo, a indiferença, o culto exterior sem o serviço ao próximo, ou no aspecto do segundo filho, a idolatria, porque o segundo filho da parábola dos dois filhos, ele ilustra a idolatria. Ele volta as costas para a busca do divino, do Pai, lá representado na parábola, e vai então servir aos seus prazeres, servir aos seus interesses e aos seus caprichos. Então os dois filhos da parábola são os dois arquétipos dos dois tipos de queda. Porque a gente considera na parábola que só um filho caiu, muitas vezes. Tanto que a gente dá o nome da parábola do filho mais novo. Mas por isso que eu prefiro o título Parábola dos Dois Filhos, porque os dois filhos estavam no problema. E aquele que a gente se fixa mais, na verdade estava com um problema às vezes menor do que aquele outro, que passou ali sutil. Mais uma vez, por isso o Espiritismo vai trazer para nós tanto esse enfoque do serviço semelhante, porque nós temos caído mais na condição do primeiro filho do que muitas vezes na condição do segundo filho, especialmente nós, os religiosos. Então cabe a cada um de nós fazer uma análise íntima, profunda no coração e ver com qual desses dois filhos mais tem me parecido. Como tem estado a minha relação com Deus, como tem estado a minha relação com o semelhante. E como eu tenho buscado de fato fazer das duas uma só. Uma relação com o semelhante de amorosidade, de misericórdia, de bondade, de compaixão, que naturalmente vai se construindo, vai se conjugando numa relação com o divino cada vez mais profunda. Mas também uma relação com o divino tão profunda, tão desejada, tão ansiada, que venha a depurar a nossa relação com tudo que nos cerca aqui na matéria. Sejam pessoas, sejam coisas. É assim que eu vou estabelecendo, digamos assim, um círculo harmonioso em nossa vida. Leon Denis vai falar muito no seu livro lá, O Grande Enigma, da lei circular. É isso, é estabelecer um círculo harmonioso, em que essa energia do amor, que dá unidade à vida, ela perpasse, ao mesmo tempo, o nosso coração do próximo, encontrando aí
presença divina. Deixar o amor divino fluir através de nós, alcançando o próximo, o amor do próximo, levar-nos cada vez mais ao amor divino. Esses são os dois pilares que nos cabe edificar em nossa vida, que é, em síntese, o que nós vemos na cruz. A horizontalidade da relação com o próximo e a verticalidade da relação com Deus. Mas a cruz, no seu próprio modo de ser construída, nos mostra que a trave vertical deve ser maior do que a trave horizontal. Como nos dizer que o amor a Deus, de fato, deve ocupar a centralidade da nossa experiência. Assim estaremos realmente entendendo o que é o amor. Um amor que liberta, um amor que de fato ilumina. Estaremos sentindo essa presença divina nos inspirar e, movidos por esse amor que nos constrange, que necessariamente nos tira do lugar, estaremos cada vez mais dispostos a ir em relação ou em direção ao coração dos outros. Mas, para que a nossa relação com Deus possa se aperfeiçoar também, no sentido de purificar a nossa relação com os outros, é preciso ter para com Deus, ou em relação a Deus, uma visão mais condigna, mais adequada do Criador. E aqui está um aspecto fundamental, tanto do Evangelho quanto da doutrina espírita, em nos apresentar uma perspectiva diferente quanto ao Criador, em depurar o nosso entendimento do Criador, em nos incentivando a progredir. Naturalmente que novas faculdades vão se nos abrindo, novas capacidades perceptivas, nós vamos percebendo melhor o Criador. O próprio Emmanuel vai dizer que por enquanto ainda não podemos entendê-lo, mas já podemos sentir. Na medida que depuramos o nosso sentimento, melhor o sentimos. Mas a gente já pode aos poucos ir entendendo algumas coisas do Criador, o que já vai melhorando a nossa relação com Ele e, por conseguinte, a nossa relação para com o próximo. Porque a relação fundamental da criatura com Deus impacta em todas as outras relações. Quanto mais depurada, quanto mais elevada essa relação, mais isso se refletirá nas outras. Por isso, quando a gente enxerga, compreende Deus um pouco melhor, a nossa relação se depura. Isso impacta nas outras relações. É isso que Kardec vai dizer no capítulo 1 do livro A Gênese, lá dos itens 23 e 24. Ele vai falar assim que o aspecto fundamental, a pedra angular da revelação de Jesus é o modo inteiramente novo sobre o qual Ele veio nos ensinar a enxergar e a perceber Deus. Porque Ele diz assim, não é mais agora aquele Deus que muitas vezes a gente vê, vingativo, cruel, impositivo, um Deus humano, mais humano talvez do que nós mesmos. Um Deus cujas características humanas foram nele impressas. Mais do que um Deus que fez o homem à imagem e semelhança, um Deus que foi feito pelo homem à sua imagem e semelhança. O Cristo não, vem renovar por inteiro o entendimento que se tinha de Deus até então, apresentando a sua face amorosa, misericordiosa, justa sim, mas sobretudo um Deus que quer se relacionar conosco, um Deus que ama os seus filhos, um Deus que é misericórdia acima de tudo, que a nenhum dos seus filhos seria capaz de votar a um distanciamento eterno. Isso necessariamente vai mudar a relação ao longo dos séculos que nós vamos tendo com Deus. Primeiro, já nos dizendo que Deus não é simplesmente um ser que fez tudo e sumiu no mundo, sumiu no universo e nem se importa conosco. Não. Tanto é assim que Jesus, em se referindo a Ele, Jesus não se perde em elucubrações filosóficas, em nos falar intelectualmente. Não, Ele sabe que só o tempo nos traria isso. Ele foca num aspecto de Deus, que era o mais importante para começar, o aspecto do Deus amoroso. Por isso Ele se refere a Ele dizendo assim, Abba, que hebraico para aramaico não é somente pai, mas papai. Papai. Jesus quer dizer isso. Afeto, amorosidade, essa é a base da relação com Deus.
Os aspectos exteriores de culto são exteriores. A base da relação, a base do culto a Deus é a amorosidade, é relacionamento. Então ele renova essa visão de Deus. E com isso ele renova o nosso entendimento da própria religiosidade. Porque Kardec acrescenta no item 24: sendo Deus o eixo de todas as crenças e o objeto de todos os cultos, cada religião naturalmente reflete ou tem um critério segundo a imagem que possui de Deus, diz Kardec, que viam um Deus vingativo, impositivo, julgavam honrá-lo com perseguições, com violência. Por quê? Como elas viam Deus, se impactava, como elas entendiam o culto a Deus. E isso impactava na relação delas com seus semelhantes. Porque é um efeito dominó. Se eu mudo a maneira pela qual eu vejo Deus, eu mudo a maneira pela qual me relaciono com Ele, e por conseguinte, a maneira pela qual me relaciono com o outro. Aqueles que viam Deus, acrescenta Kardec, como um ser cioso, ciumento, aquele que tinha um povo específico, aquele que estava muito preso aos detalhes, essas experiências religiosas se fixavam muito nas exterioridades, na meticulosidade da forma, das fórmulas. Não, se não adorar Ele assim, sentado dessa maneira, orando dessa maneira, não está certo. Não, se não estiver usando esse paramento para adorar Ele, não está certo. Então Kardec diz: projetando nele as nossas mesquinharias e ninharias, fazíamos dessa nossa relação com Ele presa, ou levávamos a nossa relação com Ele a esses limites, a essa estreiteza. Então, em apresentando-nos um Deus de amor, um Deus amoroso, a proposta agora, mais do que temê-lo para cultuá-lo, mais do que perseguir outros, mais do que se impor a outros para cultuá-lo, a proposta é amar a outros para amá-lo, ou amá-lo amando a outros. Essa foi a grande renovação que o Evangelho fez em relação a Deus, que depois a doutrina espírita viria a complementar, ampliando ainda mais o nosso entendimento de Deus. Até então, na Idade Média, muito entendido como o Deus da terra, o Deus terráqueo, o Deus terreno, portanto um Deus muitas vezes materializado, um Deus parcial. O Espiritismo e a própria ciência, o desenvolvimento do pensamento humano, nos abrem os horizontes do infinito do universo. E agora não há mais como conceber, diante do infinito da criação de Deus, diante dessa obra infinita da qual Ele é o Criador, como conceber que esse ser possa dar tanto valor assim à vestimenta ou ao tempo que eu uso para adorar? Se Ele é a inteligência suprema, se Ele é, como o Espiritismo define com os atributos fundamentais, eterno, imutável, onipotente, onisciente, soberana justiça e bondade, como conceber que a nossa relação a Ele se resuma à frequência no tempo, um dado dia da semana, para cumprir um certo aspecto exterior, uma certa fórmula cultural? Isso pode ter a sua utilidade, como dizem os Espíritos, na parte da lei de adoração, mas não é de modo nenhum a essencialidade. Porque todas as religiões que se prendem a isso, à forma, mais do que ao fundo, produzem, diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, fanáticos, supersticiosos e hipócritas. Aquele, por outro lado, que na sua experiência religiosa, na sua relação com Deus, foca-se no essencial, que é sempre amor, só pode ser, para o seu semelhante, uma expressão desse amor. E é assim que o Espiritismo e o Evangelho, em nos mostrando uma visão, dentro do patamar em que estamos, mais adequado do Criador, mais universal, mais cósmica de Deus, necessariamente, com isso, impacta na nossa relação com o próximo. Uma relação mais universal, mais cósmica, mais abrangente com o nosso próximo também, fundindo de maneira única esses dois mandamentos essenciais naquele mandamento que a doutrina espírita nos apresenta, que concretiza e sintetiza os dois. Fora da caridade não há salvação, não há aproximação de Deus sem amor aos semelhantes. Eis, portanto, a perspectiva que o Espiritismo vai nos abrir com relação a esses dois pilares do Evangelho, alertando-nos, como Jesus o fez, para os tremendos perigos
de uma religiosidade muito fixada nos aspectos exteriores, mas alertando também dos tremendos perigos com relação à idolatria, a não colocar Deus em nossa vida, em nossa experiência, no lugar que de fato lhe cabe. Em buscando isso com o Evangelho, com Jesus, com Kardec, estaremos consolidando as bases do que é a vivência de fato da lei. Disse Jesus: nisso estão contidos toda a lei e todos os profetas. Porque tudo mais que viemos a fazer, se feito no amor, será culto ao divino. Será adoração na sua mais legítima expressão. Como diria Santo Agostinho: ama, vírgula, e faça o que quiseres. Mas é preciso que esse amor seja um amor depurado, seja um amor trabalhado pelo Evangelho, o amor que renuncia, o amor que se sacrifica, o amor que de fato liberta. E é isso que Jesus essencialmente vem nos ensinar. Que cada um de nós, meditando em nosso coração, possa analisar lá a condição dos dois filhos e ver para qual lado temos pendido, e que possamos nos reajustar, que possamos, como nos impele a doutrina espírita, buscar o serviço. Quantas possibilidades diárias de servir, de sermos úteis. Porque a caridade, ou o fazer o bem, como dizem os Espíritos, não consiste simplesmente na caridade, mas o simples ser útil já é em si adoração ao alto, serviço à vida, serviço ao Criador. Busquemos nos integrar às mínimas possibilidades que o alto nos dá dia a dia. Levemos o nosso culto a Deus para além das paredes do centro, para além dos estudos espíritas. Façamos da nossa vida em sua integralidade a adoração. E então estaremos entendendo aquilo que um dia Jesus ensinou à mulher samaritana, quando esta lhe perguntou: Senhor, onde devo adorar ao Pai? Neste monte, naquele outro monte? Uns dizem que aqui, outros dizem que ali. Uns dizem que meu próximo é esse, outros dizem que meu próximo é aquele. Jesus então lhe dirá, e a todos nós: é chegado o tempo, minha filha, da adoração em espírito e em verdade. Um compromisso com a verdade, que é a lei divina que nos depura, e em espírito, no compromisso com todo espírito que partilha da nossa caminhada, convertendo o nosso coração e o semelhante nos mais legítimos altares da vida. Que possamos buscar essa adoração a que de fato haverá de nos conduzir para outros céus e outras terras que nos esperam, outras perspectivas sempre cada vez mais belas do infinito da criação. Que Deus nos abençoe a todos.